apresentamos mais um interessante tema para vocês. Acompanhe o programa. Ecologia em Ação, em parceria com a Prefeitura Municipal de Joinville, no Parque da Cidade. 30 mudas nativas foram plantadas no Parque da Cidade nesta data, mudas que servirão como educação ambiental, mudas importantes da Mata Atlântica. Vamos fazer votos para que a cidade de Joinville, a cidadania de Joinville, o cidadão de Joinville as preservem. Serão lindas, darão muita sombra e muita satisfação com qualidade de vida. Confira. O Parque da Cidade está recebendo 30 mudas nativas da Mata Atlântica para enriquecimento de um mini bosque próximo ao Morro do Sambaqui. São mudas que têm um certo desenvolvimento já, tem possibilidade de 100% de pega. São mudas que já têm assim 4, 5 anos. Estavam esperando um momento apropriado para serem doadas para a comunidade de Joinville. A comunidade recebeu de presente uma praça, um parque, e esse parque precisa certamente todo o apoio da sociedade de Joinville para a sua preservação. Trabalho voluntário da tua empresa? Sim, trabalho voluntário, estando aí junto. Você está solicitando, em parceria com a TV Cidade de Joinville, nós estamos fazendo um plantio de árvores aqui nativas, né? No Parque da Cidade, porque eu acho que... Você não acha que o povo tem que ajudar um pouco? Só o poder público não dá conta dos estragos que muitas outras pessoas fazem com o dinheiro que é gasto da gente? Claro. Todo mundo tem essa consciência, né, de ajudar e talvez plantar mais árvores. E assim nós escutamos o doador da mão de obra, um parceiro do programa Ecologia em Ação, que nos está oferecendo voluntariamente essa mão de obra para o plantio dessas 30 mudas que doamos para a Prefeitura de Joinville, com todo o apoio também do programa Ecologia em Ação e do Canal 20, da TV Cidade de Joinville. São mudas assim importantes, não são exóticas, porque quando você faz um fragmento de educação ambiental para que o povo tome conhecimento das principais espécies que crescem na Mata Atlântica, que fazem o bioma da Mata Atlântica, esses espaços, esses fragmentos de bosques nativos, eles têm uma finalidade importante, que é o da educação ambiental. O povo que frequentará e que frequenta o Parque da Cidade, ele terá assim um espaço especial. As mudas serão etiquetadas, identificadas, as plantas, com o nome científico e o nome popular. Isso é uma urucurana, por exemplo, é uma espécie da Mata Atlântica como pioneira, é uma canela muito bonita, por sinal, e assim o povo terá condições de saber exatamente que árvores estão ali. Isso aqui é um jacatirão açul, uma árvore belíssima, a árvore símbolo do Vale do Itajaí, inclusive, e da região norte. Não é o jacatirão que floresce agora nesse mês de dezembro, mas é um jacatirão especializado para a produção de madeira. Uma outra espécie nativa que ainda vai ser identificada, o programa já está convidando sistematas de botânica para nos ajudarem a identificar corretamente. Isso é um cedro, Cedrela officialis, é uma árvore muito bonita, dá uma sombra e ela perde as folhas todos os anos. Mais uma espécie do bioma atlântico, provavelmente uma canela. Outro exemplar interessante, bastante desenvolvida, é uma canela ferrugem.
E assim o povo terá uma biblioteca botânica em aberto, com a identificação das plantas, com as aulas que os professores da rede municipal de ensino poderão aproveitar esse espaço e mostrar para os estudantes, para os alunos, o que realmente significa a Mata Atlântica e as espécies que nela ocorrem. Aqui nós estamos verificando tecnologias de plantio, o solo é bastante pedregoso, é um aterro que foi feito com muito rachão, muita brita, muita umidade, o solo aqui é muito úmido, tem uma deficiência de drenagem, é um serviço que ainda deverá ser implantado, porque chove um pouco e a água encharca toda essa parte do parque da cidade, com os gramados provavelmente sofrendo com esse excesso de água. Uma goiabeira deitada. Aqui são técnicas de plantio, estão sendo abertas covas, são covas com 40, 50 de diâmetro, elas recebem matéria orgânica e as mudas então são colocadas dentro dessas covas com uma proteção de 2 bambus e uma parte de um cano que foi cortado para proteger do fio da roçadeira. Vocês sabem que a prefeitura, quando contrata essas empresas de jardinagem, eles entregam essas roçadeiras com fio para operadores sem grande treinamento. Então, eles não tomam o devido cuidado quando se aproximarem das árvores e esse fio da roçadeira acaba danificando e anelando a árvore e ela, depois de um mês ela está morta. Então são cuidados e tem que ser feita essa proteção, caso contrário a gente perderá todas as árvores que estão sendo plantadas aqui, porque não existe assim aquele treinamento do operador da roçadeira. Perdemos muitas árvores nos jardins da cidade, árvores novas que foram plantadas e não tiveram a devida proteção. Agora, ultimamente, está se fazendo essa proteção com cano de PVC e assim o fio da máquina bate no PVC, mas não machuca a árvore. Essa parte de tutoramento com bambu é importante, isso é uma embaúva, uma árvore da formiga, como muitos a conhecem. Ela cresce, tem um rapidíssimo crescimento, em um ano ela atinge 2, 3, 4 metros, em 3 anos ela está com 12 metros de altura e ela é colonizada por formigas. Se bate na embaúva, na casca dela, no tronco dela, a formiga sai e vai proteger o seu habitat. A embaúva, portanto, ela vive em simbiose com algumas espécies de formigas. Mais um tutoramento, mais uma proteção contra o fio. É importante isso, e a embaúva ficou amarrada assim para que ela não tombe, para que ela esteja protegida e possa crescer de uma forma bem vertical, alcançando sempre correndo atrás da luminosidade do sol. A gente não tem dado grande valor para a embaúba, mas ela é uma espécie pioneira, ela se implanta em áreas degradadas. Choveu bastante no dia da implantação, copiosamente, são essas chuvas de verão, e que realmente, se o imóvel não tiver uma boa drenagem, ele acaba juntando muita água e formando grandes poças. Então, estamos aí vendo um nicho do Parque da Cidade, próximo ao Sambaqui, que é uma área também privilegiada no parque, onde o povo entra em contato com a história dos antigos moradores da região, os índios tupiniquins e toda essa guaranis que habitavam esse litoral de Santa Catarina, e com a vivência acabaram fazendo esses grandes montes de sambaqui, que eram o alimento dessas nações indígenas. Bastante chuva, e também como ela veio, ela também foi. Logo em seguida veio o sol e nós conseguimos assim dar continuidade aos trabalhos de plantio das mudas que estavam aguardando para saírem
dos vasos onde elas estavam aprisionadas por muitos anos. As raízes em contato com a nova cova, elas vão se desenvolver. A chuva também vai irrigar bastante. Isso é positivo porque a perda pelo excesso de calor não vai ocorrer. As plantas estão assim em uma situação boa, mas a chuva realmente nesse tempo de verão ele causa grandes prejuízos, com grandes deslizamentos, e quando você constrói uma área nova com aterramentos, você acaba interrompendo a drenagem em alguns espaços, e esses espaços, depois de verificar esse excesso de água, eles podem ser remediados. Ou se faz uma drenagem posterior, porque se localizou então a deficiência da drenagem, ou você usa essa falta de drenagem e constrói um lago, um tanque, onde você cria um cenário novo, sem grandes prejuízos, sem grandes investimentos, e delimita isso, faz um reaproveitamento, uma reengenharia, e você cria assim uma área natural, onde a água também é sempre muito observada. Um parque tem que ter água, um parque tem que ter lagos. Não é o caso aqui, ainda não seria o caso de um lago, mas as condições favoráveis, elas existem. O gramado provavelmente vai sofrer bastante com excesso de umidade e vai apodrecer, porque não são plantas aquáticas. Esse gramado não é planta aquática. Mas está aí uma sugestão ao IPUG, aos idealizadores e projetistas desse projeto do Fundo Plata, e que esse é um lugar, já que não existe drenagem, um lugar especial para se colocar um tanque com a devida proteção, com plantas especiais, para a contemplação. Quantas crianças virão aqui admirar essa água, onde provavelmente pequenos peixes nativos poderão ser colocados. Não adianta colocar carpa de R$1.000 cada uma, que elas vão, logicamente, não durarão um dia ali dentro desses tanques, né? Nós temos que colocar peixes nativos, que comam larvas de mosquito da dengue, inclusive, que é o maior e o melhor inimigo do mosquito das larvas, do mosquito da dengue, são os peixes nativos que se alimentam, então, dessas larvas. Está aqui uma árvore que foi recuperada pela nossa equipe, ela estava pendurada numa estaca, e a estaca arrastou essa árvore para o chão. Aí foi colocado, então, 3 bambus, e os bambus, então, fizeram o suporte correto, foi colocada uma proteção também que não tinha, de PVC, para evitar que o roçador da cordinha, do fio, faça danos a essa sibipiruna. Aqui nós estamos vendo uma sibipiruna machucada, já foi batida com um fio, e o tutor é muito pesado para a árvore, e assim nós estamos vendo tecnologias equivocadas e voltaremos com novas informações. Retornamos neste segundo bloco com ainda algumas atividades em relação ao replantio de mudas nativas no parque da cidade, próximo ao Morro do Sambaqui. Então, os apetrechos, as embalagens vazias, as mudas das covas. Então, são tecnologias comuns às empresas que trabalham na área florestal, no reflorestamento, nas áreas de parques e jardins, recuperação e plantio de mudas em praças. Isso é um trabalho especializado que toda municipalidade de determinado porte mantém, com suas equipes treinadas, com seus respectivos responsáveis técnicos. Nesse caso aqui seria um engenheiro agrônomo, poderia ser até um biólogo ou bióloga, um engenheiro florestal,
que assim assistiria os plantios, os serviços de campo. É importante que o profissional responsável por um projeto de reurbanização, de reflorestamento, de recomposição da Mata Atlântica esteja sempre presente, dando aquela auditoria e acompanhando e assistindo os trabalhos para que as mudas plantadas tenham um sucesso de pega, um sucesso de desenvolvimento. Não é simplesmente fazer uma cova, jogar muda lá dentro e tchau. Não é isso que deve ser feito. Tem que se garantir que o investimento feito pelo empreendedor, feito pelo contribuinte, tenha um sucesso de 100%. Não é possível fazer o mesmo trabalho 2, 3 vezes, porque isso custa muito dinheiro para o contribuinte. As proteções foram colocadas, as amarrações, os tutores compatíveis com o desenvolvimento de cada planta, bem firme, bem fundo, para que o tutor, muitas vezes com diâmetro superior ao diâmetro da árvore, possa se desequilibrar com uma chuva, perder o suporte e arrastar a muda com a corda ao qual ele está preso, arrastar a muda para o chão. Esse é o cuidado que se deve ter. As equipes estão terminando, juntando as embalagens vazias que sobraram, são todas embalagens que são reutilizáveis, reciclado esse material. Não se danificou a vegetação do local do plantio, e assim a gente vai respeitando a vegetação existente, abrindo as covas sem grandes estragos, sem grandes movimentações, e fazendo com que essa natureza então se reequilibre rapidamente, sem agredi-la. O contribuinte de Joinville vai ter assim um grande benefício com esse fragmento de mudas nativas. É um novo bosque, pequeno, mas novo, é um começo de projeto, e certamente vai ter um ponto de informação sobre botânica da Mata Atlântica. Aqui nós temos uma vegetação que não é aconselhável em parques abertos, onde muita criança, muitos pequenos cidadãos correm longe das suas mães e podem se acidentar numa vegetação que apresenta muitos espinhos. É uma planta ornamental muito bonita, a floração dela é vermelha, perde as folhas no inverno, mas é uma árvore que é perigosa, pode causar danos às mãos das crianças que nelas tocarem. Então deve-se ter um certo cuidado, ou então se faz uma cerca de proteção para que os pequenos não venham se machucar. São espinhos realmente muito doloridos, penetram fundo na pele e na carne, e isso deve ser evitado porque certamente o contribuinte será onerado em caso de um acidente. Essa cobertura com madeira picada sobre canteiros também é uma técnica que poderia ser substituída por matéria orgânica decomposta, mais uma árvore pendurada no tutor. O tutor está arrastando a árvore para baixo, um tutor feito com um pedaço de bambu, mal fixado no solo, e assim a gente vai verificando de que os empreiteiros não têm aquela preparação, aquele preparo, aquele respeito para o dinheiro do contribuinte. São as imagens do programa Ecologia em Ação no Parque da Cidade. Ecologia em Ação novamente nas ruas de Joinville. Assista e tire as próprias conclusões.
O investidor, o contribuinte, o eleitor, ele fica muito triste quando ele vê uma empreiteira sem qualificação, uma empreiteira que não tem os devidos cuidados de segurança e higiene do trabalho, uma empreiteira que não coloca a sinalização de proteção, uma empreiteira que deixa aberto as entradas de água, todo o material, através das chuvas fortes, entra dentro da tubulação, assoreando-a e neutralizando todo o investimento feito, porque haverá necessidade futura de reabrir novamente tudo isso que foi assoreado. Materiais em cima dos passeios, uma falta de respeito para com o pedestre, material em cima da pista de rolamento, paver jogado sem embalagem, containers, pallets carregados de paver no meio da rua sem sinalização, material particulado sendo arrastado, matéria-prima da construção civil, rolou para a drenagem, entupiu tudo, não tem sinalização, grandes pontas, material pontiagudo, tudo largado, tudo sem nenhuma norma técnica, um engenheiro totalmente ausente, uma empreiteira totalmente desqualificada, que não tem o mínimo respeito para com o contribuinte, para com o cidadão, tudo arrebentado. Então, essa é uma lástima, a gente não vê com bons olhos esse tipo de escolha de empreiteiro que não é fiscalizado, não se faz uma auditoria, se paga por esse serviço mal feito, colocando em risco automóveis, pedestres, pessoas, faixa de pedestre toda apagada, árvore danificada por tratores, arrebentaram toda a casca da árvore, meio fio jogado, brita no meio do fio, asfalto arrebentado, não houve uma contenção, esse asfalto vai rachar tudo, ele vai trincar. O pedestres aí lançado na pista de rolamento dos carros. Gente, o que é isso? Que tipo de empreiteiro está sendo contratado para Joinville, gente? Muita desorganização. Eu acho que a Prefeitura de Joinville deveria classificar melhor. O Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, a GES, poderiam ajudar a Prefeitura a fazer uma certificação das empreiteiras. Não é possível o contribuinte continuar com essa bagunça na cidade. Agora vem Natal, as festas, tudo isso vai ficar jogado aí, pedestres se reclamando, se colocando na pista de rolamento, material jogado, um perigo para uma pessoa que tem uma visibilidade um pouco pior, o terreno desregulado. Olha, é o fim da picada, não existe fiscalização. A água entra dentro das tubulações de drenagem, um desperdício de matéria-prima, um desperdício de material de construção. É impressionante isso aí. Joinville não merece empreiteira desse gabarito. A Prefeitura realmente tem que qualificar melhor. Nós temos que ajudar a Prefeitura a selecionar melhor essas empreiteiras. Não é possível tamanho desrespeito para como contribuinte. É lamentável isso. Olha só como é que está essa rua aqui, essa esquina. Os carros têm, com conversão à direita, eles terão problemas. Mais uma cena que a gente registrou nesse programa, onde uma luminária da Celesc está pendurada há mais de 6 meses e não existe por parte da Prefeitura um sistema de fiscalização para reparar isso aí. Está falando da iluminação? É a Prefeitura, nós não mexemos mais. E vocês estão fazendo o que ali? Nós abrimos aqui que tem uma árvore caída em cima da rede ali. Ah, tá. Fechou? Cortou a energia? Tirando, desligando para tirar a árvore dali. E computador ligado que tem aí? Como é que fica? Não dá problema. Não vai desligar? Não, desligar desliga o computador, mas não queima nada das coisas. Tem que avisar, né? Não, mas estava caído já uma fase. Ah, estava caído uma fase. Avisar todo mundo. Porque aqui é outra, essa minha linha aqui é outra. E aqui quem é que faz isso? Faz 60 dias que está assim? Mas você já ligou na Prefeitura, não? É 156.
Mas eu não preciso ligar. Eles pagam 20 milhões para uns caras picareta aí para fazer esse serviço. Eles têm que fiscalizar a rua, não nós. A prefeitura não fiscaliza, não. Tudo tem que ligar para ele. Nós não podemos mexer de jeito nenhum. Não pode mexer? Nem por mão, Vocês são da Celesc? São da Celesc. Tá bom então, muito obrigado, hein? Até o próximo programa Ecologia em Ação.